Eu adoro filme de zumbi, séries apocalípticas, sobrevi... sobrevivencialismo. Não sou psicóloga, mas eu adoro assistir esses filmes, essas séries, com um olhar diferente, um olhar mais analítico, observando os conflitos humanos, seus dilemas morais. Isso me fascina. E o filme que eu quero compartilhar essa análise que eu fiz é Extermínio, o Templo dos Ossos. Foi um filme que realmente eu achei impactante. Achei o segundo melhor que o terceiro, mas o terceiro eu achei que ele, para análise, que geralmente eu gosto de fazer, foi muito rico. Foi muito rico. E o que me chamou a atenção nele foi que quanto mais eu pensava na história, mais eu percebia que o verdadeiro terror do filme talvez nem fossem os infectados. Para mim, o filme fala sobre duas crianças, o Spike e o Jimmy Crystal. Claro, que em momentos diferentes de suas vidas, né? E o curioso é que os dois começaram praticamente no mesmo lugar. Os dois crescem em um mundo destruído, cercados pela violência. Os dois convivem com a morte desde muito cedo. São obrigados a aprender coisas que nenhuma criança deveria aprender. Mas no fim, eles se tornam pessoas completamente diferentes. E foi aí que eu comecei a me perguntar: o que faz um preservar a humanidade enquanto o outro se transformou em alguém muito pior do que os próprios infectados? Olhando para o Jimmy, acho que a resposta começa na infância. Ele perde a família de uma forma brutal, logo no início do filme. E justamente a pessoa que deveria protegê-lo, o pai, simplesmente não consegue fazer isso. É um fanático religioso, era um padre, completamente entregue à própria fé. Em vez de ensinar o filho a sobreviver ou tentar lutar por ele, entrega apenas um crucifixo e aceita tudo como vontade de Deus. Imagina o que isso representa para uma criança. Naquele momento, o Jimmy não perde só a família, ele perde a sensação de proteção, perde a confiança que alguém vai salvá-lo. Agora, compara isso com Spike. O pai dele também é duro, em vários momentos até é difícil de gostar, mas existe uma diferença importante. Ele tenta preparar o filho para sobreviver. Ele ensina, corrige, coloca o Spike em situações difíceis, porque acredita que isso pode mantê-lo vivo. Só que o filme faz questão de mostrar uma coisa o tempo todo. O Spike ainda é uma criança. Ele não gosta de violência. Ele hesita, ele sente medo, ele demonstra compaixão. Mesmo quando precisa matar, dá para perceber que aquilo nunca se torna algo natural para ele. Eu acho que essa é uma das mensagens mais bonitas do filme. O Spike não está aprendendo a ser violento. Ele está tentando continuar sendo humano no mundo que parece recompensar justamente o contrário. Depois acontece uma cena que, para mim, muda completamente o personagem. Quando ele percebe o comportamento do pai em relação à mãe, ele rompe com ele e faz isso usando um canivete, que era símbolo de proteção, de defesa, né? E como se aquele objeto deixasse de representar apenas sobrevivência e passasse a representar uma escolha. É como se o Spike dissesse: eu quero viver, mas não a qualquer preço. E aí o destino coloca os dois frente a frente. Quando o Jimmy reaparece adulto, eu confesso que foi impossível não pensar naquela criança do começo do filme, porque ele praticamente desapareceu. No lugar dela existe um líder de uma seita violenta. Alguém que parece acreditar que tem autoridade para decidir quem vive e quem morre. E existe um detalhe que me chamou muita atenção: o crucifixo. Ele continua usando o mesmo crucifixo que recebeu do pai, só que agora está invertido. E eu não vejo isso como detalhe do figurino. Para mim, aquilo representa quem o Jimmy se tornou. O pai acreditava na submissão a Deus. O Jimmy passa a acreditar apenas em si mesmo. Ele não espera mais por salvação. Ele decide quem merece viver, quem merece morrer, quem merece sofrer. É quase como se tivesse criado uma religião própria, onde ele ocupa o lugar que antes pertencia à fé. E é justamente aí que eu percebo a maior diferença entre os dois personagens. Os dois sofreram, os dois sentiram medo, os dois precisaram matar, mas apenas um deixou que o sofrimento definisse completamente quem ele seria.
No final de Tempo dos Ossos, quando Spike derrota o Jimmy usando o mesmo canivete que recebeu do pai, parece que tudo se fecha. O canivete começou como um ensinamento, depois virou um símbolo de ruptura entre pai e filho e termina como um símbolo de julgamento. O Jimmy é consumido pela violência que escolheu alimentar. Já o Spike continua seguindo em frente. Não porque sai ileso, muito pelo contrário. Ele continua carregando perdas, traumas e cicatrizes. Mas existe uma coisa que ele conseguiu preservar: a própria humanidade. E talvez esse seja o verdadeiro terror de extermínio. Não os infectados, mas perceber que duas crianças podem viver praticamente o mesmo inferno e ainda assim fazer escolhas completamente diferentes sobre quem desejam ser. Quero saber a sua opinião. Concorda comigo ou tem visão diferente? Deixe seu comentário e até a próxima.